Olá, boa tarde, queridos. Estou aproveitando a presença aqui do João Alexandre. Nos conhecemos agora e temos tido algumas conversas muito interessantes. Eu queria aproveitar, ele está aqui para fazer uma ministração de louvor, aproveitar a presença dele aqui em nossa cidade para fazer algumas perguntas com relação ao Ministério de Louvor especificamente. Queria que você primeiro se apresentasse para o nosso público e falasse um pouquinho da sua experiência com música especificamente. Eu praticamente, a minha formação é cristã desde que eu me entendo por gente, né? Eu acho que eu só não nasci dentro da igreja, porque no dia não tinha culto também, né? Aquele dia não tinha culto, eu não tinha nascido lá, mas minha mãe, eu já fui batizado na igreja presbiteriana quando era criança e depois fui batizado na igreja quadrangular, né? Minha mãe frequentou muitos anos a igreja, que chama uma igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Brasil. Sim, conheço. É uma igreja neopentecostal e tal. Então eu tenho essas duas formações, eu tenho um trânsito bom entre os pentecostais e tradicionais. Legal. A minha música ela foi se distanciando um pouco desse universo neopentecostal e foi partindo mais para o universo histórico. Eu sempre quis fazer música com um pouco mais de conteúdo. E aí não estou criticando o conteúdo dos neopentecostais, mas a minha música fugiu dessa coisa de música só como entretenimento. Ela virou uma música um pouco mais analítica, um pouco mais para ouvidos. Presta atenção no que você está cantando e tal. Legal, já aproveitando isso que você falou, você tem uma música no YouTube muito polêmica, muito ouvida, eu gostei demais, tá? Eu falo polêmica porque ela chama muita atenção, que é o Proibido Pensar, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa música, né? Na realidade, eu sempre fui inconformado com as coisas, né? Quando eu vejo, eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, né? Mas eu sempre fui inconformado, eu sempre quis expressar através da minha arte aquilo que eu enxergo, aquilo que eu vejo. Então, alguma vez um pastor me falou que isso é uma característica profética. Eu não me acho profeta de jeito nenhum, eu só não quero ter razão, eu só quero ser feliz. Legal. E falar o que eu posso falar, né? Então, assim, às vezes para você falar o que você tem que falar, você tem que falar coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Tem que ter coragem, né? E a tal história, né? Se eu sou igual a todo mundo, eu sirvo para quê, né? Então você tem que ter alguma utilidade à música, além de propriamente entretenimento. Perfeito. Essa música foi, na verdade, uma forma de ironizar um pouco essa realidade nossa que a gente vê na rádio, na televisão, no rádio, esses pregadores que insistem em dizer que você tem que dar a Deus para receber de volta. E as pessoas caem nisso de uma maneira muito simples, né? Eu lembro de uma frase do Rui Barbosa, que é um advogado baiano brasileiro, que escreveu, uma das coisas que ele escreveu mais impressionantes é que é o seguinte: o que espanta muito não é a astúcia do agressor, mas a inocência da vítima. Quer dizer, eu acho que as pessoas que procuram esse tipo de evangelho também criam esse tipo de líder. Sim. Quer dizer, elas estão também atrás de algum interesse por trás da Bíblia, não é Deus especificamente. Eu também não estou julgando, eu acho que tem gente que vai lá realmente numa situação muito complicada e acaba fazendo qualquer coisa para sair daquilo. Né? Eu já tive situações na minha vida em que eu fiz coisas absurdas, que se fosse pensar eu não teria feito. Né? Mas quando você está em desespero, muitas vezes os caras aproveitam esse gancho para tirar dinheiro, para agir de má fé. Né? Mas a música é Proibido Pensar, por si só já diz, o título já fala isso. Né? Por que eu fiz essa música? A Bíblia fala que você tem que amar a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Começa aí. O meu povo padece, está lá no Velho Testamento, porque ele falta entendimento. O escritor de um terço ou 2 terços do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, não era um mané. Vamos falar a verdade. Não era qualquer um. O cara falava quantos idiomas. Ele era discípulo do maior sábio da época, que era o Gamaliel. Ele era membro do Sinédrio, né, o Paulo. Ele era um cara que tinha um preparo para dizer o que dizia, que não era assim, né? Não era assim. Na era que a gente está vivendo agora, você sabe disso que eu estou falando. Hoje em dia o sujeito faz um doutorado em sociologia, por exemplo. Aí ele vai no Facebook e ele escreve lá as camadas mais não sei o que da sociedade tem tal necessidade. O sujeito que nunca fez sociologia nenhuma vai lá e fala: isso aqui está falando uma besteira. O cara não considera por um minuto que o sujeito estudou 20 anos para falar uma frase daquela. Então a Bíblia também não é só um livro profético, é um livro histórico, é um livro baseado em fatos e em pessoas que vivenciaram coisas, estavam ali, né? São testemunhas vivas do que estavam fazendo ali. Então eu acho que o povo às vezes vai muito. Hoje a gente está no império do não pensamento. É verdade. Hoje em dia é tudo muito fabricado, mano. Hoje em dia as pessoas querem fast food. É fast food, é um evangelho fácil. É aquilo que eu não preciso fazer muito esforço para ter que crer nem pensar. Então, e crer é pensar. Quer dizer, eu tenho que crer com o coração e com a mente. Eu tenho que entender como é que fala? Eu tenho que saber explicar a razão da minha fé, como diz Paulo.
Eu não posso só crer porque o pastor falou que é assim ou o outro pastor falou que é assado. Eu tenho que pegar aquilo e estudar, né? Então, um exemplo, a Bíblia fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E tem outro versículo na Bíblia que fala, não ameis o mundo. E você fala, mas como é que Deus amou e eu não devo amar? Não, o mundo aí tem dois significados diferentes. Você está entendendo? Uma coisa é espinafre de caçarolinha, outra coisa é espingarda de caçarolinha, é bem diferente. Então, se eu não souber o sentido do que eu estou lendo, se eu não estiver interessado em saber o porquê está escrito aquilo, de onde, como é que fala aquele verso muito usado em teologia? Quando alguém analisa um texto sem analisar o contexto, está à procura de um pretexto. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, a música é proibido pensar, é uma crítica a esse evangelho que prega que eu tenho que dar a Deus para receber. Sim. O salmista diz assim, que darei eu a Deus por todos os benefícios? Pode dar o que você quiser. Deus nunca vai pagar aquilo que Deus te dá. Quanto custa a batida do coração? Quanto custa o metro cúbico do oxigênio? Jamais. Foi de lá para cá. O cristianismo não é religião. O cristianismo ele vem de cima para baixo, não é daqui para lá. Não foi o homem que inventou isso. Foi o próprio Jesus que inventou, Cristo, o ungido de Deus que escolheu isso. Cristo quer dizer o ungido. Quer dizer, ele é o ungido. Todos estão debaixo dessa unção. Não existe um ungidão que agora fala em nome de Jesus. Porque é isso que me irrita um pouco mais. O sujeito assume uma postura de quarta pessoa da Trindade. Quer dizer, tem Deus Pai, Espírito Santo e ele. Então isso irrita um pouco. Quer dizer, a minha música até irrita. Tem pastores que não me chamam de medo de que eu vá enfrentar a autoridade. Não vou, eu vou enfrentar a autoridade da palavra. O que eu for cantar baseado na palavra. E o que ele crê, né? Eu já fui em igrejas, inclusive, de apóstolos aqui. Né? Eu cheguei lá e me surpreendi, porque o cara usa esse termo erroneamente, inocentemente ele deu lá que o apóstolo, e é um cara legal, que a igreja canta cânticos dele, eu acho bonito, chega lá, a própria igreja canta os próprios cânticos. Eu me surpreendi com alguns apóstolos e também me irritei com outros, mas essa música vem nesse tom de ironia, né? Você sabe que existem 4 formas de criticar. Sim. Existe o sarcasmo, o ceticismo, o cinismo, né? O cara que é sarcástico, cético ou cínico, ele também critica. E existe a ironia. A ironia é a mais chique, é a menos, vamos dizer assim, a menos violenta. Agressiva, aquela que você fala coisas sérias brincando. Então, na realidade, eu usei termos usados aí no meio do povo evangélico para fazer a letra. Pessoa só estava faltando identificar. Agora ele está falando do fulano. Aí o que aconteceu? Faltava identificar. Aí o cara que nem era cristão, que me mandou, olha, cara, gostei da sua música, posso fazer um vídeo? Eu falei, faz. Aí, não, mas você vai fazer? Não, só vou colocar umas imagens para vocês entenderem o que você está falando. Aí, quem não era cristão identificou mais ainda. Você pega lá, diante do trono, distante do trono, é bem parecido. Você pega lá, bicho, no Show da Fé, que é o nome do programa, a voz é tão parecida, mesmo. Você assiste o programa daquele, o pastor passa por outro, parece que não mudou nada, né? Assim, universal. E tem uma tendência mesmo de o cara copiar o seu líder, até falando. Sim, mas assim, então, e é bom até pra gente tomar cuidado, né? Porque, pô, quem é o Brasil, né? O Brasil é uma cópia mal feita de americano, em termos de música principalmente. Isso é que me preocupa, porque o que acontece no Brasil, dia seguinte vai para o meu país, cara. Eu tenho que fechar essa fronteira. Um país maravilhoso como esse, que tem gente que tem uma alegria, é uma alegria natural, que não é uma coisa forçada. Eu estou aqui fazendo um apelo aos meus irmãos angolanos queridos. Busquem a própria identidade de vocês. O Brasil também, por exemplo, eu estou aqui lutando nesse país aqui, para a gente ter identidade própria, porque a gente gosta de cantar coisa de americano, australiano, menos a nossa. A gente tem 365 ritmos catalogados, fora as misturas. Um por cada dia do ano, pensa bem. Quer dizer, e a gente tem ritmo aqui chamado tambor de crioula, que é um ritmo variado, que vem misturado com coisa lá. A gente tem coisa muito bonita, cara. A música popular também, muito bonita. Mano, a gente é fruto da música africana, da música europeia. A gente tem, e o samba nasceu disso tudo. Ele veio do machixe, ele veio do... Então, eu não estou nada contra cantar música americana. Vamos cantar, não tem problema. Mas vamos tentar, vamos colocar um pouco mais de negritude, de morenice no nosso louvor, que ele está muito loiro de olho azul. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente só canta gringo, cara. A gente não tem... E o brasileiro tem aqui, a gente é mistura de negro, europeu e tupi-guarani. Nós somos índios, europeus e negros aqui. Todo negro aqui tem um branco dentro, todo branco tem um negro dentro. E Angola também está cheio de gente assim, né? Muito parecido, sabe? Com o Brasil nessa coisa. Então o que acontece, cara? Essa é uma luta minha desde sempre, né? Você olha para isso como uma batalha pessoal? Eu olho isso como uma milícia, assim, no sentido, eu vou até o final dos meus dias batalhar para que o Brasil seja mais brasileiro. Legal. Só que às vezes eu olho gente de 40 anos atrás tentando fazer isso e não conseguiu até hoje. É desanimador. Olha, como é que você olha
necessidade que há dos músicos aprenderem a compor as músicas, os louvores, né, de maneira mais bíblica, né? Existe porque se importa muito, claro, e se cria pouco. E quando as pessoas tentam criar, a maior parte delas criam na base da experiência e da imitação. E não na base da palavra, né? Exatamente. Você olha para os salmos, né? Os salmos têm doutrinas, né? Sim, eu sempre falo dos salmos, foi bom você ter falado. O salmista era alguém que, quando ia fazer um salmo, ele fala salmo escrito por ocasião de alguma coisa. Se você ler o que antecede o salmo, sim, você entende tudo que ele está falando ali. É muito interessante. Muito interessante. Agora, sim, o mais preocupante nessa questão toda, Gilson, é que é o seguinte: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Ok, então, se eu me dou a chance de ouvir qualquer coisa, há um sério risco da minha fé virar qualquer coisa. E essa é a minha grande preocupação. Eu não me preocupo muito se o cara tem qualidade instrumental também. Sim. Instrumental, vocal, porque eu acho que o cara, se não é vocacionado para a música, vai fazer o que você faz melhor. Por que você quer ser músico, ser pastor? Vai ajudar a irmã a fazer salgadinho na cozinha. Você tem talento para cozinhar, ajuda lá. Isso engrandece a Deus muito mais até do que cantar e pregar. Você tem disposição de vir arrumar os bancos da igreja? Isso, quer dizer, não é uma atividade. A atividade pode ser qualquer coisa. Comer, beber ou fazer qualquer outra coisa. Está escrito no versículo. Sim, Paulo fala aí. A minha preocupação é o conteúdo que vai por trás dessas canções. Quer dizer, o sujeito pega um texto bíblico, por exemplo, sobre Zaqueu. E ele pega uma música, e ele pega a figura de Zaqueu e usa uma outra letra adaptando ao que ele acha que Zaqueu devia ter dito. Interpretado da maneira dele. Ele fala que ele pensa que Zaqueu devia ter dito aquilo ali, ele pega e canta. E a música foi um sucesso tremendo, só que ninguém está vendo que o que Zaqueu falou foi outra coisa. Se o cara cantasse o que Zaqueu falou, a música não vendia. Se tem um lado comercial. Claro, se o cara cantar, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e a outra metade eu vou distribuir, eu quero ver a música vender. Não vende, filho. Porque é o que não foi o que Zaqueu falou para Jesus? A conversão de Zaqueu foi no bolso, cara. Foi logo de cara. Ele contou Jesus, ele sentiu assim, ele falou, cara, tudo que eu roubei até hoje eu vou devolver e a metade eu vou dar para os pobres. Quer dizer, o encontro começou tão forte com Jesus que... Então, essa coisa do desprendimento, que é o que Deus fez quando se tornou homem, né, dizem que a glória de Deus é compartilhar. Ele veio de lá para cá, a gente foi feito em imagem e semelhança dele, depois ele fez o contrário. Ele veio e se fez em imagem e semelhança dele. Então, isso foi uma coisa tão forte que a gente tem que cantar. Então, a preocupação bíblica de fazer uma letra bíblica, a preocupação de você fazer uma letra que tenha conteúdo, uma letra que tenha... Ela é simplesmente vital. Porque isso é um círculo vicioso, Deus. Se eu faço uma música cujo conteúdo não é bíblico, eu vou gerar uma fé que não é bíblica. E essa fé não bíblica vai gerar mais músicas não bíblicas. Aí eu começo a entrar... E você sabe o que me preocupa mais? A gente critica os católicos porque eles veneram Maria. A gente venera grupo musical, a gente venera pregador, pastor, a gente venera harmonia. Tem o império dos 4 acordes. Se não tiver aqueles 4 acordes, não sei tocar. Isso para mim isso é idolatria. Se eu não estou disposto a sair. Dessa maneira. Se eu não estou disposto a sair daquilo ali, quem sou eu, cara? Eu estou preso aquilo ali. Eu sou viciado naquilo ali. Então, e a gente está nesse império, cara. Cara, você falou isso aqui que eu lembrei. A evangelização norte-americana no meu país, por exemplo, ela retirou alguns aspectos da nossa cultura que são valiosos. Isso aconteceu no Brasil também. E que nos identificavam no batuque. E eles vincularam essas coisas ao quê? Ao espiritismo, ao monte de coisa. O cara não levou um harmônio aqui quando chegou no Brasil, missionários batistas vieram para cá no início do século e trouxeram um harmônio, aquele negócio que você tem que pedalar, levaram lá para uma tribo de índio. Imagina o pezão do índio, 45, cara, apertando no meio da mata aquele harmônio. Cara, eu lembro que eu soube de histórias de missionários que queriam vestir as índias, botar roupa nas índias. E aí o chefe da coisa falou, olha, quem usa roupa aqui na tribo é prostituta. As mulheres aqui não dão luz. Quem usa roupa é fora do contexto. Então, texto fora do contexto. Quer dizer, e eu conheço missionários que vivem lá, cara, e vivem como eles, vivem peladão. Eu conheço gente que está lá evangelizando, e os índios é normal. Você imagina que o índio vai ficar olhando para você, para o seu corpo, o índio, ele vive assim. Agora, não estou dizendo que a gente tem que ficar pelado na igreja, por favor, nem não faça isso. Vai ficar pelado. Não siga o que o João falou, por favor. A questão é a seguinte, a gente quer desculturar o país para que ele se torne cristão. E Deus é o Deus de todas as tribos, povos, raças, nações e culturas. Você não muda uma cultura, você adapta essa cultura ao Evangelho, da maneira como ela vem. Nós temos uma dívida histórica com o esforço missionário desse país. Muito. Graças a Deus. Não tem nada. A grande virtude dos gringos é não copiar ninguém. A gente fica copiando eles.
A gente é americano de segunda e não brasileiro de primeira. Você entendeu? Então seria o quê? Seria a mistura dessas se o brasileiro já é o americano de segunda, eu diria que o angolano pode se tornar sei lá o quê. Então toma cuidado, você que está em Angola, procura a tua identidade. Deve ter ritmos angolanos que ninguém conhece, que são fatais. E são bonitos. Exatamente. Então o Brasil, eu ainda luto aqui nesse país, cara, para que o samba seja um ritmo aceito, para que o chorinho, para que um maracatu seja um ritmo cantado nas igrejas. E eu vejo hoje, como você está falando, essa dívida histórica que a gente tem com eles, porque realmente eles trouxeram o evangelho. Mas não são todos os americanos que agiram assim. Sim, com certeza. Alguns entenderam. Hoje, por exemplo, morreu um inglês, não era americano, acho que era inglês, do Dr. Shed. Ele nasceu no Paraguai, né? Ele era americano, boliviano, com essa misturada. Bolívia, né? Mas o coração está muito apertado, porque era um homem que entendeu perfeitamente o que é a cultura brasileira. Eu nunca esqueço que a gente foi tocar em São Luís do Maranhão, ele foi pregar um dia no culto, e eu estava com a minha banda toda. E o som da minha banda não é gospel, tá? O som da minha banda é brasileiro. E não tem nada a ver com esse americano de segunda, a gente toca ritmos brasileiros. Legal. Todos os meninos amam música brasileira. E eu estava preocupado, porque o Dr. Shed estava sentado, e aí é uma igreja presbiteriana, como é hoje que eu vou cantar aqui. Eu falei, pô, será que essa música vai ser bem interpretada até por ele? Eu não conhecia, conheço ele, mas eu não tinha uma intimidade muito grande. Ele é um cara maravilhoso, assim. Fantástico. Agora sim, a gente acabou de cantar, e foi o melhor elogio que eu recebi na minha vida, foi do Dr. Shed. Ele falou assim, ele entrou assim no microfone, fechou o olho, piscou, pensou um pouquinho, falou, olha, quando eu chegar lá no céu, tá lá já, eu vou pedir para Deus deixar o João Alexandre dirigir o louvor. Aí eu peguei e falei, cara, ele me deu um respaldo tão grande do que eu acabei de tocar, que aquilo ficou. Falei, poxa, falando, né, como a gente sente falta, ele falou no dia, como eu sinto falta de chegar em algum lugar e escutar a música brasileira. Assim, não tem, a gente só ouve coisas cantadas fora, a gente repete. Então, rapaz, é uma luta, cara, é uma luta porque assim, eu acho que tem um pouco do ranço da escravidão, a gente carrega isso, a gente ainda é colônia. Você falou sobre terrível, isso. O Brasil ainda também é colônia. Verdade. Você falou sobre isso, eu queria que você, nesses minutos finais, eu ia fazer as últimas duas perguntas. A primeira é, nós angolanos, né, nós consumimos muito do mercado brasileiro. Eu queria que rapidamente você falasse algumas pessoas que vale a pena consumir, né? Sim. Como você é, né? Não, me consuma. Me consuma. Isso é legal, né? O Deus é o sorriso o tempo todo, é uma maravilha. Eu acho que é o seguinte. Quem você recomenda? Eu acho que é o seguinte: consuma aquilo que é importante. Eu vi o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo maravilhoso, falar o seguinte: o que é importante? Importante vem de importar. O que é que eu quero carregar dentro de mim? Porcaria? Não. O que eu quero importar para dentro de mim? Então, nem tudo que é conhecido ou famoso é importante. Sim. E nem tudo que é importante é famoso ou é conhecido. Então busque coisas para que a sua alma, assim que você importar, ela mude de atitude diante de você mesmo, diante do mundo e diante de Deus. Legal. Porque quando você importa o que todo mundo importa, ou que todo mundo acha que deve ser importado, ou que é importante, é perigoso. Normalmente aquilo que é importante às vezes não é necessário. É verdade. Aquilo que é necessário às vezes não é importante. Quer dizer, no sentido que você tem que saber o que é que importa no como sentido... Como isso vai ser útil para você. Exatamente. Como isso vai mudar a tua conduta diante de você mesmo, né? Porque há três preocupações básicas na hora de você copiar ou consumir alguém ou deixar que os seus ouvidos, ou sua mente, o seu coração... Três preocupações básicas. É bom para mim em relação às pessoas que me cercam? É bom para mim em relação às pessoas, em relação ao meu ambiente familiar? É bom para mim em relação ao meu relacionamento com Deus? Quer dizer, a gente tem que pensar que essas três realidades nos cercam. A gente serve aos irmãos, a gente serve ao mundo, e é bom para aquilo que eu tenho que mostrar para as pessoas de fora. Legal. Se não for, não consuma. Por mais lindo que pareça na novela, que pareça na televisão, que pareça dentro da igreja. Quer dizer, eu acho que a gente tem que aprender a caminhar. O que mais irrita, inclusive, é que os líderes acabam ditando coisas para as pessoas que eles gostariam que elas fizessem, não que elas deveriam fazer. A ideia dos fariseus. Por isso que eu escolhi, para terminar, por isso que eu escolhi não a música que todo mundo gosta, mas a música que todo mundo precisa. Quando eu era moleque, minha mãe dizia assim, Xandre, me chamava de Xandre, né, João Alexandre, seu quarto está um chiqueiro, vai lá arrumar. Eu ficava louco da vida com essa bronca, mas ela tinha razão. Chegava no meu quarto, amigo, você não sabia onde estava a meia, onde estava o prato de comida. Era tudo uma bagunça só.
Então, esse tipo de coisa tem que... A exortação, o chamar junto ali, sabe? Eu me sinto muito à vontade em fazer isso no corpo de Cristo, porque eu sou parte dele. Legal. Eu estou vendo as coisas acontecerem. Então não é uma questão só de falar que eu sou chato. Você não é um desigrejado que está combatendo aí. Todo gordo é chato, né? Mas, assim, mas não é uma questão de ser chato, é uma questão de ser verdadeiro. Legal. E todo verdadeiro é chato, né? Você lembra que falava o Luther King, né? Para você ganhar inimigo, você não precisa discordar, é só falar a verdade. Falou a verdade, você está... E gozado que há uma dicotomia em relação à verdade. Todo mundo quer ouvir a verdade, mas quando ouve não gosta. Verdade. Todo mundo busca a verdade, mas quando você fala, você não gosta. Eu quero que você seja mais pragmático. Fale 4 amigos seus que você recomenda. Rapaz, para os ouvidos, assim, músicos, sim, eu diria Gerson Borges, um grande músico, Gerson Borges, um pastor querido lá da Comunidade de Jesus. Outro que eu recomendaria para você, eu posso estar sendo injusto. Eu posso esquecer muita gente. Não, mas 4, né? Em termos de teologia bíblica, o Estênio Marços. Eu conheço o Estênio, cara. Ele faz as introduções da Conferência Fiel. Né? Isso, Diego Venâncio está sempre com ele, é um grande compositor muito também. Jorge Camargo, que tem canções imortais que nunca vão morrer, que fazem muito bem a gente. Quem mais eu diria? Tem tanta gente boa. Você tem o Rodolfo agora? O Rodolfo tem feito um som de rock muito bem feito, mas muito bem feito, tem falado a verdade. Eu posso estar sendo injusto, tem muita gente, né? Mas eu tenho, sim, o Glauber Plaça, um grande compositor, Silvestre Kuhlman, grande compositor também, Silvestre Kuhlman. Outro que eu recomendaria para você ouvir no Brasil, quem mais que tem? Puxa, tem tanta gente boa. Tem um rapaz que eu lancei agora que faz poesia muito bem feita. Para falar de Deus, você não precisa falar Deus, né? Deus eu sim. acho que você tem um livro de você tem isso, Você tem um livro de Esther que explica. Deus se revela na sua criação. Nas entrelinhas também. Exatamente. Então você tem o Clauber Ramos, que é um outro poeta muito bom também. Quem mais? É duro, você tem tanta gente para citar. O Thiago Viana, um grande compositor, canta muito bem, toca muito bem. E existe estilo para tudo, né? Na área de adoração, Ademar, eternamente Ademar é um cara que, sabe, sempre contribuiu com a igreja brasileira. Nós temos aqui na cidade um jovem chamado Marcos Vinícius, sim, que ele escreve músicas fazendo exposição de livros da Bíblia. Né? Coisa linda. Tem música sobre Marcos, sobre Jonas, é um amigo nosso também. Né? Na dúvida, o meu conselho é o seguinte, cante a palavra. É o nome do projeto dele. Aí, cante a palavra. Não sabia. Na dúvida, eu já vi esse projeto dele, é maravilhoso, eu sei quem é. Legal. E assim, um abração para ele, inclusive. Na dúvida, cante a palavra. Não deixa nada corromper o texto bíblico. Vai estudar o que você está cantando, pega o versículo. Procura um pastor, procura um cara para mostrar a letra. Ajudar, Pastor, eu escrevi isso aqui. Tá certo? Tem alguma coisa errada? Dá uma olhadinha para mim. Pastor da sua igreja mesmo, pode procurar aí. Procura estudar a palavra de Deus, para não cantar besteira, né? Legal. Mas eu vi uma cantora dizendo que a partir daquele dia ela ia... Como é que ela falou assim? A partir de hoje eu vou me humilhar diante de Deus. O que dá para fazer além disso? Eu não conheço. Tem outros projetos? Tem algum outro projeto fora esse? Quer dizer, a partir de hoje, não. Teve uma que falou o seguinte, até o Caleb aqui, né? Teve uma que falou, a partir de hoje eu vou fazer por merecer o sacrifício. Não, cara, ninguém faz por merecer, é graça. Você não faz nada para merecer. Então não tem como. Então, assim, é infelicidade na hora de colocar. Por exemplo, toma cuidado com o que você canta na sua igreja, toma cuidado. Né? O melhor de Deus já veio, não está por vir. Jesus Cristo foi o melhor de Deus. Depois dele tudo é farinha. Né? É aquele que não negou, seu próprio filho negou, como também nos dará todas as outras coisas. Jesus é o melhor de Deus. Então, toma cuidado, sabe? Assim, eu não estou aqui criticando ninguém. As minhas próprias músicas. Você tem que ter liberdade de ouvir. Eu já recebi algumas advertências de pessoas, essa letra está errada. Eu fiz uma canção há pouco tempo chamada Quem Sou Eu? E tinha uma frase nela que falava assim, quem sou eu para detê-lo em seus limites? Minha esposa falou, não, Deus não tem limites. Quem sou eu para detê-lo em meus limites? Legal, olha só. Quer dizer, é um S que mudou por um M, você fala assim, muda totalmente o sentido. Deus não tem limite, cara, Deus é ilimitado. Deus é que nem muitos planos de celular que tem por aí, é ilimitado. O problema é que Deus funciona, o celular não funciona. Eu tentando falar com o Caleb aqui hoje, eu tava ligando, liguei umas 20 vezes, quem falou? Não funciona nada, né? Esse país aqui tem um problema, a gente vive numa
uma ditadura de tudo, aqui tudo é o país campeão de cobrança de impostos, entendeu? Eu não vou me candidatar a nada, fica tranquilo. Só estou falando que aqui a gente paga muito a campanha. O único que promete e que cumpre é Jesus, mano. Amém. O resto, né, Amém. não tem como. Querido, uma alegria, viu, Gilson? Te conhecer, olha, cara, que alegria. Não, eu fico muito feliz mesmo. E que momento tão descontraído, tão gostoso. Nós gravamos esse momento especificamente para que você realmente analise essas palavras e tenha um direcionamento, né? Não queremos apontar você para nós queremos apontar você para Cristo, esse do qual nós estamos seguindo. Siga Cristo. Nós estamos nessa caravana seguindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Amém. E abraço, viu, gente? Beijão para vocês.